Olá, eu sou o professor Gilmar e na aula de hoje nós faremos uma análise da transição da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. A mentalidade medieval é marcada por um conceito teocêntrico em que Deus está no centro das atenções, ao contrário da mentalidade moderna em que a visão é antropocêntrica, centralizado no homem. Mas antes de chegarmos a isso, primeiro a gente precisa entender um pouco mais dessa mentalidade medieval. Portanto, a gente precisa passar pelo trovadorismo. Para entender o trovadorismo, nós precisamos compreender a estrutura social que aquele momento tinha. Então, é uma sociedade com pouquíssima mobilidade social, onde nós temos a realeza, a alta nobreza, a nobreza média, a baixa nobreza, as camadas mais pobres, onde nós vamos encontrar os servos. E tudo isso, dentro de uma sociedade com pouca mobilidade social, vai influenciar muito na composição, em especial das cantigas de amor. Por que isso? A ideia da vassalagem amorosa, da submissão do homem em relação à mulher, quando a gente lê uma cantiga de amor, o que nós percebemos é que esse eu lírico que se manifesta na cantiga, ele sempre se coloca numa posição de inferioridade em relação à figura feminina. E por que isso? Porque, como é uma sociedade difícil a ascensão social, então essa mulher ela se torna mais distanciada dele, demonstrando bem o conceito do amor platônico. Correto? Essa xilogravura, ela ilustra bem a forma como a sociedade da época enxergava, como ela vivia. Então, nós temos a figura do padre, nós temos a figura do cavaleiro e temos a figura do trabalhador ou do servo. Os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham. Aqui é muito importante nós percebermos que a Igreja Católica exerce um poder muito grande, não só do ponto de vista intelectual, mas em especial do ponto de vista espiritual. A Igreja Católica é praticamente a detentora do poder intelectual, o poder espiritual e também é detentora de boa parte do poder econômico, já que a Igreja, naquele contexto, também era uma grande senhora feudal. Então, dentro dessa conjuntura, daqui a pouco nós vamos falar um pouco dessa postura estoica que a Idade Média exige, o padrão comportamental do homem dentro daquela conjuntura. Então, para a gente entender um pouco mais as cantigas líricas, nós temos dois tipos, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. A cantiga de amor, a origem é provençal e a cantiga de amigo é autóctone. O que é isso? Provençal é uma expressão que vem do sul da França, a região de Provença, onde nós tínhamos uma nobreza bastante requintada, bastante culta. Então, as cantigas de amor elas chegaram em Portugal. Quando elas chegaram em Portugal, elas já existia as cantigas de amigo. Autóctone é típico de uma determinada região. Bom, essas cantigas de amigo, elas têm inúmeras possibilidades de como ter surgido. Elas podem ter nascido das cantigas que as tecedeiras cantavam em seus teares, também dos cantos que os servos faziam nos momentos de colheita dentro dos feudos. Então, existem N possibilidades. Numa cantiga de amor, o eu lírico é sempre masculino e na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Veja bem, aqui nós ainda não temos a manifestação da figura feminina na literatura. Então é o homem que escreve como se fosse mulher. Nós estamos falando de eu lírico, que é diferente do autor. Não se esqueça disso. Dando sequência, quando a gente fala em termos de interlocutor, nas cantigas líricas nós temos a figura da dama, que vai ser chamada de Mia Senhor, de Senhor Fremoça ou de Pastor Fremoça. Por que essa expressão? Nesse momento, nós ainda não falamos em português. Nós falamos o galaico português ou o galego português. Na cantiga de amigo, diferente, o interlocutor ele é mais variável. Perceba, pode ser a mãe, pode ser amigas, pode ser a natureza, pode ser o oceano, pode ser Deus.
né? E as referências, as expressões que essa figura feminina que se manifesta na cantiga usa é amigo, amado ou ainda amante. Um outro ponto interessante que você deve perceber e tomar cuidado quando estiver fazendo análise do texto é quando a gente fala do tipo de amor que aparece nas cantigas líricas de amor e nas cantigas líricas de amigo. Na cantiga de amor, o eu lírico manifesta um amor idealizado, um amor intocável. A figura feminina está associada à imagem da Virgem Maria. Nas cantigas de amigo, esse amor já foi realizado ou ele tem grande chance de se realizar. Isso vai fazer com que as cantigas de amigo possibilitem uma maior riqueza temática. Em pouco tempo, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos terminar a análise desse quadro. Quando a gente considera o número de personagens, numa cantiga de amor, a gente sempre tem a dama e o trovador. O eu lírico, aquele que escreve. Muito raramente você vai encontrar referência a um rival. Diferente na cantiga de amigo, nós temos o amigo, a amiga, a mãe, as amigas, a natureza e, como eu disse para vocês, né, as expressões amigo, amado, amante. Aqui é importante você pensar o seguinte, mas amigo, qual é o significado da palavra amigo? É cantiga de namorado. A palavra amigo, ela é ambígua naquele contexto, né? Ela tem dois significados, né? Amigo de amizade e amigo de namorado. Em relação ao ambiente, o ambiente da cantiga de amor é sempre um ambiente palaciano, dentro do palácio. Enquanto que o ambiente na cantiga de amigo pode ser o campo, pode ser a praia, pode ser a beira do rio. Então, quando a gente analisa um texto no vestibular, numa prova, você sempre tem que pensar o texto de duas maneiras, do ponto de vista formal e do ponto de vista temático. Esteticamente, né, do ponto de vista formal, as cantigas de amor elas são mais ricas que as cantigas de amigo. Até porque ela tem uma origem, como eu disse há pouco, numa nobreza, né, num vocabulário mais elaborado, né, mais culto, mais refinado. Como as cantigas de amigo elas têm origem popular, então ela tem uma linguagem mais simples, né? Algumas características que aparecem nas cantigas de amigo, elas não serão encontradas na cantiga de amor, como, por exemplo, o uso do refrão, no primeiro momento não tem na cantiga de amor, o paralelismo, que eu vou explicar para vocês daqui a alguns minutos. Mas, quando a gente pensa do ponto de vista temático, a cantiga de amigo ela é superior à cantiga de amor. Por quê? É só você olhar o quadro com atenção. Se você visualizar o cenário, né, com uma amplitude maior do que a amplitude da cantiga de amor, né, um número de personagens que também difere da cantiga de amor para a cantiga de amigo, facilmente você vai perceber por que ela é mais rica. Uma cantiga de amor é sempre uma cantiga de amor. A cantiga de amigo ela pode ser uma cantiga de amigo barcarola, quando ela fala de rio, de mar, de lago. Ela pode ser uma cantiga de amigo alba, quando ela fala de um ambiente ao amanhecer. Ela pode ser uma cantiga de amigo romaria, quando ela fala de peregrinações religiosas. Então, existe uma variedade maior dentro das cantigas de amigo. E tem um tipo de cantiga de amigo que é relevante citar para vocês aqui, que é o que a gente chama de cantiga de amigo tensões, que acontece o diálogo. O que não é muito comum na cantiga de amor. Por que isso? Porque se essa mulher ela desce desse patamar de idealização, desse amor platônico, de todo esse conceito de vassalagem amorosa, ela se coloca na mesma posição que o homem. Então ela perde um pouco essa idealização. Então é difícil encontrar numa cantiga de amor o diálogo. Mas para a gente compreender interessantemente isso de forma mais clara, vamos tentar olhar um pouco o texto. Aqui eu vou exemplificar para vocês um texto que é uma cantiga de amor desse grande trovador medieval que é a figura de Dom Dinis. Veja, Dom Dinis
da dinastia de Borgonha. E aqui eu estou usando o termo trovador e cantiga. Por quê? Porque os textos eram escritos para serem cantados. Eles eram acompanhados de instrumentos de corda, instrumentos de percussão, de coro. Então, nós não temos ainda o termo poema. O poema vai acontecer um pouco mais à frente. E trovador, exatamente porque vem da trova, né? Então, o Dom Diniz, que deixou para nós, né, existe um registro dentro dos cancioneiros, aproximadamente 138 cantigas de amor, de amigo e também cantigas satíricas. Nós aqui estamos abordando as cantigas líricas, mas também existem as cantigas satíricas, que são as cantigas de escárnio e de maldizer, que dizem respeito mais à crítica, à ironia, a desavenças pessoais. O que as difere é que a cantiga de escárnio ela não apresenta o nome da pessoa que está sendo criticado, diferente da cantiga de maldizer, que aí sim tem o nome da pessoa para quem dirige, no caso, a ofensa muitas vezes. Então, como a gente está focando nas cantigas líricas, eu vou analisar essa bela cantiga do Dom Diniz. Acompanhe comigo. Quero agora a moda provençal, fazer agora um cantar de amor, e quererei muito aí louvar minha senhora, a quem honra nem formosura não faltam, nem bondade, e mais vos direi sobre ela. Deus a fez tão cheia de qualidades, que ela vale mais que todas do mundo. Perceba um detalhe. Quero a moda provençal. O que esse eu lírico está querendo dizer com isso? Quero a moda dos franceses. Não é lá que nasceu a cantiga de amor? Não é lá que nós temos um texto refinado, bem elaborado, bem construído? Então eu quero fazer um cantar de amor tão bonito quanto os cantares de amor franceses. Perceba no tratamento que ele dá à figura feminina, o minha senhora, dentro dessa ideia da vassalagem amorosa, né? E também que as características da figura feminina que são apresentadas no texto, nessa primeira estrofe a gente já percebe isso, mas a gente vai visualizar um pouco mais na segunda. Vamos nela que fica mais fácil para que você compreenda. Pois Deus quis fazer minha senhora de tal modo, quando a fez, que a fez conhecedora de todo bem e de muito grande valor, e além de tudo isso, é muito sociável. Quando deve, também deu-lhe bom senso, e desde então lhe fez pouco bem, impedido que nenhuma outra fosse igual a ela. Porque em minha senhora nunca Deus pôs mal, mas pôs nela honra, beleza, mérito, capacidade de falar bem e rir melhor que outra mulher. Também é muito leal e por isso não sei hoje quem possa cabalmente falar no seu próprio bem, pois não há outro bem para além do seu. É curioso perceber que as características da figura feminina, elas dizem respeito mais ao padrão comportamental, mais ao padrão, né, de ética, de compostura, né, porque dentro das cantigas de amor, é muito importante que, na hora de se manifestar, o eu lírico tome cuidado com a reputação da dama. Então, não é comum encontrar nas cantigas de amor referências a características físicas da figura feminina. Isso é o que nós chamamos nas cantigas de mesura, né? É a descrição quando se fala da mulher para quem o texto é dirigido. É claro que muitas vezes ele vai citar da formosura, da beleza, mas dificilmente ele adentra os detalhes exatamente para manter a compostura exigida dentro daquele contexto. Então, Dom Diniz é, sem dúvida, o mais importante trovador da Idade Média. Ele também é, né, o responsável pela fundação da primeira universidade em Portugal, que é a Universidade de Lisboa, que foi fundada no ano de 1290. Era um monarca bastante preocupado com a educação, bastante preocupado com a cultura. Bom, tendo a análise desse texto, vamos passar agora para a análise de uma cantiga de amigo. Perceba como ela é diferente. Também de um importante trovador chamado Martim Codax. Perceba, ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verá cedo. Ondas do mar levado, se vistes o meu amado, e ai Deus se verá cedo.
Se vistes, meu amigo, o porquê eu suspiro, e ai Deus, se verá cedo. Se vistes, meu amado, porque em grande cuidado, e ai Deus, se verá cedo. Perceba que o que nós estamos colocando aqui na lateral não é necessariamente a ideia da rima, tradicionalmente analisada em vestibulares, em textos, né? Por que isso? Embora exista a métrica e a rima, não é uma preocupação dos trovadores a construção de textos com métrica e rima. Por quê? Porque eles têm a musicalidade advinda dos instrumentos musicais, como eu disse no início dessa aula. Né? Os instrumentos de corda, os instrumentos de percussão, eles já conseguiam construir essa musicalidade. Mas vamos entender então por que ele faz uso disso. Isso é o que nós chamamos de paralelismo. O que é paralelismo? É a repetição de palavras ou expressões no início de um verso. Isso depois a gente pode conhecer como uma figura de linguagem que é a anáfora. Acompanhe comigo. Se você olhar o primeiro verso, ondas do mar de Vigo, esse é o verso A. O primeiro verso da segunda estrofe, ele repete o ondas do mar e o de Vigo é substituído por levado. Se vistes, meu amigo, verso B. Se vistes, meu, o amigo substituído por levado, verso B'. Então, aqui nós temos A, B, refrão, A', B', refrão, duas estrofes, primeiro par paralelístico. O segundo par paralelístico, perceba que ele começa com o verso B, e aí sim aparece um novo verso, que é o verso C. Então, quando entra na quarta estrofe, se vistes meu amigo, se vistes meu amado, é o B', e aí o C se transforma em C'. Isso ratifica a minha fala anterior no que diz respeito à pobreza formal das cantigas de amigo quando comparadas com as cantigas de amor. Quando nós observamos esse texto do Dom Diniz, ele não tem refrão, ele não tem paralelismo, então ele tem um vocabulário mais amplo. É exatamente isso que marca a diferença entre uma cantiga de amor e uma cantiga de amigo. Mas para a gente compreender um pouco, né, por que se estuda a Idade Média? Né? Quais os objetivos de falar de uma literatura? Veja que aqui nós estamos falando da Baixa Idade Média, né? Falar de uma literatura tão distante de nós. Vamos observar o seguinte. Primeiro, a vassalagem amorosa, a idealização da mulher e do herói, que são presentes na escola romântica no século XIX no nosso país, tem sua origem na Idade Média. Isso é fato. Né? Toda aquela ideia da submissão, da vassalagem, você vai encontrar em Álvares de Azevedo, em Casimiro de Abreu, em Gonçalves Dias. Manuel Bandeira, o grande poeta do primeiro momento do movimento moderno, escreveu no século XX um texto que é o Cantar de Amor, né, em galaico português, claro, de forma livre. Recomendo que você leia o texto, é bastante interessante. Outros também, quando nós falamos em música, vários compositores brasileiros escreveram e escrevem ainda cantigas de amigo. Ronda, por exemplo, do Paulo Vanzolini, Tatuagem, Olhos nos Olhos, do Chico Buarque, além de muitas outras cantigas, canções de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, entre outros compositores brasileiros, que tratam a figura feminina, assim como as cantigas de amor tratavam lá. Daí a necessidade. Veja, galera, o movimento literário, né, ele sempre tem como referência outra escola anterior. Isso é muito importante. Se você pegar o trovadorismo, por exemplo, você vai ver elementos trovadorescos na escola barroca e depois, como eu estou falando aqui, na escola romântica. Então, para que você compreenda isso, né, em que momento a gente começa a ter a decadência do trovadorismo e a ascensão daquilo que nós vamos chamar de humanismo? Vamos entender o seguinte. Há pouco nós falamos desse grande rei que é o Dom Diniz.
A dinastia de Borgonha ela vai até 1385, já que de 1383 até 85 nós temos a Revolução de Avis, correto? Aí, a partir de 1385, assume o poder a dinastia aqui citada por mim. A dinastia de Borgonha, ela é uma dinastia muito preocupada com arte e cultura. Diferente da dinastia de Avis, que é uma dinastia, inclusive, muito mais próxima da classe social em ascensão em Portugal naquele momento, a burguesia. E isso é muito importante também para a mudança no campo das artes, no campo da sociedade de uma forma geral. Essa dinastia de Borgonha, que era mais voltada para as artes, ela difere porque a dinastia de Avis era mais voltada para as armas e conquistas. Aí é bastante simples, é só você pegar, se a dinastia de Avis começou em 1385 e ela termina em 1578 com Dom Sebastião, o famoso rei que faleceu muito jovem na Batalha de Alcácer Quibir, não teve seu corpo encontrado e vai dar origem ao mito do sebastianismo. Então, se você pegar de 1385 a 1578, é exatamente o momento em que Portugal vive esse apogeu econômico, com a descoberta do caminho às Índias, entre outros episódios relevantes na história daquele país. Então, quando a gente vivencia isso, muitos livros apontam que o trovadorismo termina em 1385, com a mudança dessa dinastia. Por quê, cara? Porque, na verdade, um pouco antes, a figura de Dom Pedro I, por volta do ano de 1360, 1365, ele vai acabar com o mecenatismo na corte. Quem são os mecenas? Mecenas são aqueles homens que patrocinavam as artes. Quando o Dom Pedro, o famoso amante da Inês de Castro, que é cantado no episódio belíssimo da obra Os Lusíadas de Camões, lá na frente, em 1572, quando ele põe fim ao mecenatismo na corte, aí sim a gente vai começar a ter uma ruptura e aí sim a literatura ela vai se separar da música. E para isso é fundamental que nós compreendamos esse quadro. Então, o que nós estamos falando é essa concepção medieval, certo? Dentro de um sistema feudal, com pouca mobilidade social, onde nós temos, além das cantigas líricas aqui apresentadas, também as cantigas satíricas. E também as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria, sem dúvida, o ciclo mais famoso e o ciclo mais importante para a cultura nossa é o ciclo arturiano, que conta a história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Essa mentalidade estoica, o que é o estoicismo? Estoicismo é uma filosofia fundada por Zenão no século III a.C. O que ela defendia? Ela defendia que o homem deveria se esforçar para se tornar insensível aos males físicos e espirituais, praticando assim uma vida austera, uma vida resignada. Então, dentro dessa concepção, ela confirma o que nós estamos falando sobre o tratamento dado à mulher, à figura feminina, dentro das cantigas de amor. Tem que ser cuidadoso por causa da mesura. Existe um poder muito forte da Igreja Católica, esse poder intelectual, esse poder espiritual, já que a Igreja ela tinha pleno domínio sobre boa parte da população, então tem que ser zeloso. Só que isso, com o tempo, vai mudando. E por que vai mudando? Em função da Revolução de Avis e também a decadência dos feudos, a decadência do feudalismo, e perceba que o início e a ascensão da nova classe social que é a burguesia. Veja, aqui é um pouco complexo porque você tem que entender da seguinte maneira. Aquela que é considerada a primeira grande obra com ideias antropocêntricas no meio de todo esse obscurantismo medieval, é o que nós chamamos de A Divina Comédia, publicada por Dante Alighieri em 1321. Então, quando a gente fala em renascimento cultural, ele é dividido em fases. Nós vamos abordar aqui o Renascimento de maneira mais sucinta. Então nós vamos falar em Renascimento no século XIV
no século XV e no século XVI. Então, quando a gente olha aqui, o movimento humanista, ele tem início, então, com essa obra, a Divina Comédia, mas o termo humanista é resgatado por um importante poeta italiano chamado Francesco Petrarca, que é considerado o pai do soneto. O soneto petrarquiano é aquele soneto que tem 2 quartetos e 2 tercetos com versos decassilábicos. Então, esse movimento humanista é um momento de decadência da mentalidade teocêntrica e a ascensão da mentalidade antropocêntrica. Mas elas não se chocam, elas caminham lado a lado. Na verdade, uma mentalidade está sendo substituída por outra. É aqui que vai acontecer a separação da música e da poesia, e aí sim eu começo a usar o termo poeta e poesia. Mas perceba o nome, que é a poesia palaciana. Num primeiro momento, você perceberá que a poesia do movimento humanista, ela carrega muito da temática das cantigas de amor trovadorescas. Então, o que as difere? Difere que, quando o autor, naquele momento, não tem mais o acompanhamento musical, os instrumentos de corda e de percussão, a literatura ela vai ter que se musicalizar sozinha. É aí que vem uma preocupação maior com a regularidade métrica, porque um poema ele pode ter métrica e não necessariamente ter regularidade métrica. O que é isso? Um soneto ele tem que ter regularidade métrica. Então, todos os 14 versos de um soneto, ele tem que ter 10 sílabas poéticas. Então, na poesia humanista, poesia que a gente chama de poesia palaciana, começa a ter uma preocupação com o uso da medida velha, que são as redondilhas, os versos de 5 sílabas, a redondilha menor, e os versos de 7 sílabas, a redondilha maior. O que vai acontecer aqui é que vai existir uma preocupação maior do autor pela estilização da linguagem. Isso tudo, na verdade, é caminho para essa mentalidade do século XVI. Então, esse movimento humanista, ele está vindo de onde? Ele está na decadência da mentalidade teocêntrica e na ascensão dessa mentalidade antropocêntrica, que tem o seu início com a Divina Comédia de Dante, até chegarmos ao ápice do renascimento cultural com essa mentalidade mais racionalizada, diferente da Idade Média, que tem uma mentalidade mais voltada para a emoção, já que o renascimento de renascer, de trazer o homem como centro do universo, então eles buscam inspiração na cultura greco-latina e, em especial, no conceito da mimesis. A mimesis, a busca do bom, do belo, do perfeito, do equilíbrio, a imitação da natureza. É aí que vão aparecer grandes nomes nas artes. Mas também é importante refletir que dentro dessa mentalidade clássica, diferente da mentalidade estoica, nós vamos ter a mentalidade epicurista. O que é o epicurismo? Filosofia que foi fundada pelo Epicuro, que viveu entre os anos 341 e 270 anos antes de Cristo, que, na verdade, incita o homem a viver com lucidez e moderação no mundo e a construir a própria vida, buscando a felicidade possível. Está muito ligado a um conceito que muitas vezes é mal interpretado, que é o que nós chamamos de carpe diem, que é aproveite o momento, fruir o momento. Então, quando a gente pensa nessas duas mentalidades, nós não podemos pensar que as coisas acontecem. Então quer dizer, professor, que o trovadorismo acabou em 1385 ou, como muitos afirmam, em 1434, quando Fernão Lopes se torna o cronista-mor da Torre do Tombo. Não é assim, é um processo lento. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é exatamente isso. Então, no século XIV, na pintura, nós vamos ter o nome de Giotto,
né, que é considerado o pai do Renascimento cultural. Depois, no século XV, aí nós temos a figura de Botticelli, até chegarmos ao século XVI, onde nós temos Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Também, na literatura, é um processo lento de evolução. Então, começa com essa obra belíssima de Dante, passa pelo poeta Petrarca, passa por Boccaccio com Decameron, até chegarmos a Camões, depois Cervantes e William Shakespeare. Então, é tudo um processo, né? Toda a transição, por isso que o humanismo, diferente do que quando a gente fala de uma escola posterior ao que estamos aqui analisando, o barroco é o movimento da dúvida, do choque de ideias, o humanismo ele não é um choque de ideias. O humanismo, como eu disse, é importante para você ter essa concepção, o humanismo, na verdade, é um movimento em que duas ideias caminham lado a lado e uma está substituindo a outra. E isso acontece também, evidentemente, nos outros campos de arte. Não é só na literatura. Vamos dar uma observada o que acontece na pintura? Então perceba essa pintura, né, que diz respeito às três graças. A Eufrósina, a Thália e a Aglaia. As três graças, né, que são atribuídas a elas toda a espécie de influência nos trabalhos do espírito e nas obras de arte. Seria a beleza, a pureza e a alegria. Queridos, perceba, nós estamos diante de um tema que é um tema clássico. Nós estamos falando de mitologia clássica, mas quando você olha para a pintura, e isso você vê facilmente, olha o que nós falamos no que diz respeito ao conceito da mulher dentro de uma cantiga de amor. Não era uma figura feminina idealizada, inatingível, dentro daquela postura estoica de rigidez moral. Então perceba que, embora estejamos diante de um tema que é clássico, ele está sendo retratado para nós numa concepção voltada ainda à mentalidade medieval. É claro que essa ruptura, ela é um processo lento. Vamos analisar então agora uma outra pintura que também diz respeito às três graças. Esse é o famoso, belíssimo quadro de Botticelli, né, que é a Primavera. É um quadro, né, que tem como um de seus objetivos festejar a chegada da primavera. Aqui nós temos a figura da Vênus, né, a deusa do amor e da beleza. Perceba que ela está recuada, né, aqui um pouco distanciada, um pouco mais ao fundo em relação às outras personagens que estão envolvidas aqui, né? E do lado de cá, aqui em cima nós temos o filho dela, né, a figura de Eros, né, ou o Cupido. Aqui nós temos Zéfiro, o vento, a brisa que banha as planícies, né, de orvalho e que traz o perfume das flores, que está perseguindo aqui a ninfa Clóris, e que está soltando flores pela boca, perceba, dando sequência à flora, à primavera, que tira e joga as flores. Do lado de cá, nós temos Mercúrio dissipando as nuvens e aqui nós temos as três graças. Perceba a diferença de representação das três graças nesse quadro do século XIV e aqui, nesse quadro ainda, desculpe-me, esse quadro dentro da mesma linha temática, né, no século XV, até nós chegarmos no século XVI, onde nós temos o apogeu com Rafael Sanzio, conhecido como o divino. Sabe-se, né, que é muito importante nesse contexto de estudos o desenvolvimento da geometria. Né? À medida que o renascimento cultural vai se desenvolvendo, então nós vamos também tendo um desenvolvimento da ciência e os artistas passam a usar isso. É sabido que muitos desses importantes pintores do século XVI, eles assistiam ou muitas vezes faziam dissecação de corpos humanos para poder atingir a perfeição dentro desse conceito de mimesis que eu expliquei há pouco para vocês. Então, quando nós observamos essa pintura, quando a gente vê a evolução desses três quadros, o mesmo tema
pode e é normalmente representado de maneiras distintas dependendo da escola de arte a que pertence. Então, é nessa linha de raciocínio que eu quero fechar quando nós observamos essa pintura de Botticelli e essa pintura do Mantegna, as duas de São Sebastião. Perceba, queridos, como esse corpo é um corpo esquálido, é um corpo mais frágil, diferente desse corpo que já é um corpo mais bem elaborado ao padrão da cultura greco-latina. Aqui ele está amarrado num tronco de madeira, enquanto aqui ele está amarrado numa coluna que nos remete às colunas romanas. Perceba que aqui nós já temos o conceito de profundidade, com o desenvolvimento da geometria, mas o que também é muito interessante perceber é que aqui praticamente nós não temos uma expressão de dor ou de sofrimento, o que é comum no pensamento estoico, ao passo que aqui, focado mais no homem, então nós já temos essa expressão de dor. Então, nesse momento de transição é que nós vamos perceber num processo evidentemente bastante lento, bastante complexo, mesmo dentro da literatura, as transformações de um pensamento teocêntrico medieval para um pensamento antropocêntrico moderno. E é nessa conjuntura que nasce a poesia palaciana. A poesia palaciana, então, enquanto as cantigas trovadorescas eram escritas para serem cantadas, considerando que nós falamos a questão da métrica, a questão da rima, a poesia palaciana era feita para declamar. Num primeiro momento, há um empobrecimento temático, expliquei para vocês, até mesmo considerando o nome, poesia palaciana, o que dá sequência à linha temática das cantigas de amor, e do lado de cá, uma evolução formal, sim, em função dessa elaboração maior do texto. As causas, a nobreza mais austera, que é uma nobreza de avis, o espírito comercial, a ascensão do mercantilismo, a separação da música. Enquanto lá no trovadorismo nós temos 3 cancioneiros, o cancioneiro da Ajuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional de Lisboa. O que é um cancioneiro? Cancioneiro é como se fosse uma antologia, é uma obra que compila, que organiza, e que fez com que chegassem até nós todos esses textos. Lá na poesia palaciana, organizado por Garcia de Rezende em 1516, nós vamos ter o cancioneiro geral, que vai, na verdade, apresentar esse tipo de poesia. Vamos analisar 2 cantigas para que nós possamos, 2 poesias palacianas para a gente poder fazer as comparações. Veja esse texto. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Perceba o tratamento dado à figura feminina. Senhora. Portanto, está intimamente ligado ainda ao pensamento das cantigas. Agora, olha a elaboração do texto. Quando ele fala, partem tão tristes meus olhos por vós, tristes vistes outros, perceba que nós temos uma aliteração. Então nós temos musicalidade no texto. Esse texto ele possui métrica. Se você fizer a separação, a escansão silábica, você vai ver que está diante de uma redondilha. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos. Olha uma anáfora. Tão. Olha isso aqui, olha outra figura de linguagem. Da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Então, se do ponto de vista temático esse texto ainda está amarrado, ainda está preso a temas medievais, trovadorescos, formalmente já apresenta uma evolução. Mas é muito importante analisar e pensar nesse texto do Sá de Miranda. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo e nem posso fugir de mim. Trova à maneira antiga. Nós estamos diante de um texto que tem métrica, nós estamos diante de um texto que tem rima, e essa métrica é uma redondilha, mas perceba que nesse processo nós já estamos, quando o eu lírico fala comigo me desavim, não posso viver comigo e nem posso fugir de mim, ele já está fugindo de uma temática que era comum no trovadorismo.
Ele já está focando onde? Está focando no homem, mostrando esse drama existencial do homem. O Sá de Miranda é um importante poeta português. Por quê? Ele vive na Itália, né, de 1520 a 1527. E ali o renascimento cultural já, né, em amplo desenvolvimento com os grandes pintores e autores, e ali ele vai ter contato com a poesia petrarquiana, ele vai ter acesso aos sonetos petrarquianos. E quando ele volta para Portugal, em 1527, ele introduz em Portugal o que nós chamamos de doce estilo novo, que é o soneto, ou a medida nova, que são os versos decassílabos. Vamos analisar esse texto. O sol é grande, cai com calma as aves, do tempo em tal sazão que sóis ser fria. Esta água que de alto cai acordar-me-ia, do sono não, mas de cuidados graves. Ó coisas todas vãs, todas mudáveis, que é tal coração que em vós confia? Perceba esse fragmento, muito importante na interpretação do texto. Passam os tempos, vai dia tras dia, incertos muito mais que ao vento as naves. Eu já vira aqui sombras, vira flores, vi tantas águas, vi tanta verdura, as aves todas cantavam de amores. Tudo é seco e mudo e de mistura. Também mudando-me, eu fiz de outras cores. Tudo mais o renova, isto é sem cura. Ou seja, quando olhamos para esse texto, não só do ponto de vista formal, ele já é um texto moderno. Por quê? Porque já é um soneto. E, tematicamente, ele já está abordando um tema que depois vai ser muito explorado pelo grande poeta português, que é Luís Vaz de Camões, que é a ideia do tempus fugit, da transitoriedade, da fugacidade da vida, que é o que você vê claramente na terceira estrofe. Então, é muito importante pensarmos que o Sá de Miranda é um poeta que sim escreveu poesia palaciana, né, mas que também fez e introduziu em Portugal o que nós chamamos de classicismo, que sem dúvida nenhuma, né, vai atingir o seu apogeu com os sonetos de Luís Vaz de Camões e com a obra épica, a maior obra épica escrita em língua portuguesa, que é a obra Os Lusíadas. É isso, galera. Bons estudos para vocês. Vá lá, se inscreva no nosso canal.